Tivemos a invasão da embaixada do México no Equador, o conflito Venezuela-Guiana. Quer dizer, o nosso entorno estratégico está bastante conturbado. Isso não é absolutamente desejável, né, para que se obtenha o progresso e proporcione prosperidade para o povo brasileiro. O Almirantado da Marinha do Brasil se reuniu a bordo do navio Multipropósito Atlântico, em Itajaí, Santa Catarina, no que foi descrito como a reunião mais tensa da Marinha nos últimos anos. Os almirantes estavam ali para enfrentar a dura realidade trazida pelos novos cortes no orçamento da defesa, e a conclusão era clara. A Marinha do Brasil enfrenta a maior crise de sua história recente. O clima no Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha, o COFAMAR, era desolador, marcado pela constatação de que, sem os recursos necessários, a Força Naval corre o risco de paralisar suas atividades. O Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, publicado em 2024, foi um golpe devastador. Mas os almirantes deixaram claro que a venda de quartéis para custear equipamentos e a manutenção da tropa está fora de questão, pois essa ação não resolveria os problemas da Força Naval. A reunião do almirantado teve um clima de tensão e apreensão. Não havia clima para celebrações, e a cerimônia de lançamento da fragata Tamandaré, que ocorreria no dia seguinte, parecia uma ironia amarga. Enquanto o presidente do Brasil proferia palavras de otimismo, prometendo que a Marinha teria quantas fragatas fossem necessárias para cumprir sua missão, os almirantes sabiam que essa era uma promessa vazia, sem o respaldo financeiro necessário. A realidade é dura. A fragata Tamandaré, primeira de uma série de 4, só estará completamente operacional em 2025. Quando finalmente estará equipada com armas e radares. E até lá, o governo não deu sinais de que cumprirá as obrigações financeiras para viabilizar esse e outros projetos vitais. A crise atual não é apenas um reflexo dos cortes recentes. Desde 2023, o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, vinha alertando sobre o risco de naufrágio da Força Naval. A perda de 50% dos meios que integravam a Armada desde a década de 1980 é uma prova da negligência acumulada ao longo dos anos. E nos próximos 4 anos, a Marinha será forçada a dar baixa em mais 43 embarcações, o que representa quase 40% da frota atual, devido à idade avançada e à falta de manutenção adequada. O impacto dessas perdas não se restringe ao número de embarcações. A falta de recursos também compromete o treinamento dos militares, aumenta o risco de acidentes e reduz as capacidades de inspeção e controle da capitania dos portos. A proteção ambiental contra a poluição hídrica também está em risco, comprometendo a segurança das águas brasileiras. O almirantado sabe que a Marinha, em seu estado atual, não tem condições de cumprir sua missão constitucional de defesa da pátria nos mares e rios. O que se desenha à frente é um futuro de incertezas. A manutenção da frota existente já é crítica, com a maioria dos navios em estado obsoleto. A redução dos estoques de munição convencional e de combustível agrava ainda mais a situação. E a falta de previsibilidade orçamentária impede qualquer planejamento de longo prazo, deixando a Marinha vulnerável a crises sucessivas. Os estaleiros de Itaguaí, no Rio de Janeiro, responsáveis pelo desenvolvimento dos submarinos da Força, foram os primeiros a sentir o impacto. Com a demissão de 1.000 trabalhadores, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub, já começa a naufragar. Esse êxodo de mão de obra qualificada não é apenas uma perda para a Marinha, mas para toda a indústria naval brasileira, que enfrenta agora o desafio de retomar projetos sem os recursos e sem o pessoal necessário. As consequências são imensuráveis, com atrasos previstos no Programa Nuclear da Marinha e no desenvolvimento do submarino a propulsão nuclear, um projeto de parceria internacional com a França. A crise na Marinha não é apenas um problema militar, é um problema nacional.
A defesa do Brasil nos mares e rios está em risco. E os almirantes sabem que as soluções simplistas, como a venda de quartéis, não resolverão o problema. O futuro da Marinha depende de decisões políticas que priorizem a defesa nacional. Mas o governo parece alheio a essa realidade. As promessas feitas em discursos não têm respaldo nos números, e a conta que o governo esqueceu de pagar é uma ameaça à soberania do Brasil. A Marinha do Brasil desempenha um papel fundamental no atendimento às comunidades ribeirinhas da Amazônia, regiões remotas onde o acesso a serviços públicos básicos, como saúde, educação e assistência social, é extremamente limitado. Em áreas onde a presença do Estado é quase inexistente, as operações de assistência da Marinha são muitas vezes a única fonte de cuidados médicos e serviços essenciais para milhares de pessoas. Através de missões de apoio, como as realizadas pelos navios hospital, a Marinha oferece consultas médicas, tratamentos odontológicos, vacinação, distribuição de medicamentos e outros serviços que salvam vidas e melhoram significativamente a qualidade de vida das populações locais. No entanto, a falta de recursos destinados às Forças Armadas ameaça gravemente a continuidade desse atendimento vital. Com cortes orçamentários e a consequente obsolescência das embarcações e equipamentos, a capacidade da Marinha de operar nessas regiões pode ser drasticamente reduzida, deixando uma vasta população ainda mais vulnerável. Esse impacto não se restringe apenas à Marinha. O Exército e a Aeronáutica também desempenham papéis cruciais na logística e na manutenção da presença do Estado na Amazônia. Sem os devidos investimentos, toda essa rede de apoio pode se enfraquecer, comprometendo o atendimento a essas comunidades e colocando em risco a saúde e o bem-estar de uma parcela significativa da população brasileira que já vive à margem da sociedade. A crise atual pode ser o prenúncio de algo maior. Sem uma força naval ativa e bem equipada, o Brasil fica exposto a ameaças externas e internas. A Marinha, que já enfrenta dificuldades em manter suas operações diárias, não tem condições de responder a crises mais graves, e com o agravamento da crise, o risco de naufrágio da força se torna cada vez mais real. O almirantado deixou a reunião em Itajaí com uma certeza amarga. A Marinha está à deriva. O futuro da Força Naval depende de decisões que vão muito além de discursos e promessas vazias do governo. É necessário um compromisso real com a defesa do Brasil antes que seja tarde demais.